Bom, pessoal, boa tarde. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os autômatos finitos. Eu sou a professora Hélida e estou tentando, pela primeira vez, fazer uma videoaula aqui. Então, vamos lá. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a relação entre as gramáticas, linguagens e autômatos, tá? A gente sabe que as gramáticas geram as linguagens, que podem ser reconhecidas pelos autômatos. O autômato, então, ele é um reconhecedor, é um modelo abstrato de um computador digital. E para cada cadeia na fita de entrada, esse autômato vai dizer se essa cadeia aceita ou não. Ou seja, ela vai dizer se uma cadeia de símbolos faz parte ou não de uma linguagem. Então, a representação gráfica aqui ao lado, a gente tem essa representação do autômato, tem uma fita de entrada. Tá? Essa fita de entrada, como característica, ela leva um símbolo de cada vez, não pode ser alterada, e percebe o fim da cadeia de entrada. E aí ela pode produzir saídas, que é justamente dizer se aquela cadeia faz parte ou não da linguagem. Na sequência, a gente pode ter em alguns autômatos uma área de armazenamento, que é um dispositivo temporário para armazenar alguma informação ali, que pode ser lida e alterada, inclusive esse conteúdo dessas células de armazenamento. E a unidade de controle, que ela pode estar em qualquer um dos estados internos, por isso que esses estados são finitos, e pode haver troca entre os estados, de modo bem definido. Então, a gente assume que um autômato ele opera em tempo discreto, tá? Então, para cada instante de tempo t, o autômato pode ter uma determinada configuração. E nessa configuração, a gente vai referenciar o estado dessa unidade de controle, o que contém a fita de entrada e a informação na área de armazenamento temporário, tá? E aí, a transição, né, de configuração, que é o movimento de um estado para outro, quem vai realizar é uma função de transição, tá? Então, lá na unidade de controle tem um estado interno da próxima etapa do tempo, vai ser determinado por essa função, né? Esse delta a gente chama, né, que é a função de transição, é uma função total, ela vai fornecer o próximo estado com base no estado atual, no símbolo de entrada corrente e a informação na área de armazenamento. Formalmente, né, a gente define um autômato finito por uma quíntupla, que está em azul aqui, né? Então, essa definição é um autômato finito determinístico. Ele é um reconhecedor não usuário de armazenamento e sempre para, ou seja, ele consegue identificar o final da cadeia. Ele vai lendo uma célula de cada vez, uma célula uma única vez, ou seja, um símbolo a cada vez, e ao final ele vai identificar se aquela cadeia é aceita ou não. Então, nessa quíntupla, que representa formalmente o autômato finito determinístico, a gente tem o Q, que é o conjunto finito de estados internos, esse primeiro símbolo aqui. A gente tem o segundo símbolo, sigma, que vai ser o conjunto finito de símbolos, que é o alfabeto de entrada. Delta representa a função de transição, que é o terceiro símbolo aqui. A gente tem um estado interno e um símbolo desse alfabeto, e me retorna outro estado, que vai identificar o que é que acontece, né? Se eu estou lendo um símbolo, estou no estado inicial aqui, chega num segundo estado. O Q0 é o estado inicial, e que é o quarto elemento, e o quinto elemento é um conjunto, que a gente chama de conjunto de estados finais, ou estados de aceitação. Esse conjunto, ele é um subconjunto dos estados internos. Eu posso ter um estado final ou mais de um, por isso que a gente representa ele como um conjunto. Então, a representação gráfica aqui de um autômato, a gente pode usar um grafo de transição, tá? Onde as arestas vão identificar as transições. Então, para cada estado, eu tenho algumas transições de acordo com o meu alfabeto de entrada. Nesse caso aqui, eu tenho 3 estados, tá? Onde o Q0 aqui, que tem essa setinha, é o estado inicial, e o estado final a gente marca aqui com esse círculo duplo, no caso aqui é o Q1.
tá? E aí na fita de entrada eu vou lendo os símbolos um de cada vez, e aí eu consigo identificar se aquela cadeia é reconhecida ou não naquele autômato. Por exemplo, né, o mesmo grafo, né, de transição, e aí eu estou definindo formalmente aqui com Q, com os 3 estados, Q0, Q1, Q2. O meu alfabeto de entrada eu já tinha visto, já tinha, né, falado aqui são os símbolos do meu alfabeto, então nesse caso aqui eu tenho o 0, 1. O delta são as transições, como eu tenho 3 estados e 2 símbolos do meu alfabeto, eu preciso de 6 transições que vão me dar a informação de tudo que acontece nesse autômato, né? Então, para cada estado, eu tenho que prever o que acontece com todos os símbolos. Então, para Q0, eu tenho que saber o que acontece se eu estou lendo um símbolo 0 ou 1, né? Nesse caso aqui, se eu estou em Q0 e leio um 0, eu fico no próprio estado Q0, mas se eu tenho lá na fita de entrada um 1, se eu estou em Q0, ele vai chegar ao estado Q1. Para Q1, se eu estou aqui no estado Q1 e leio um 0, ele retorna para Q0, que é essa informação aqui dessa transição. E se eu estou em Q1 e leio um 1, ele vai para o estado Q2, que é essa transição aqui. E finalmente, se eu estou no estado Q2 e leio um 0, ele continua no estado Q2, que está identificado aqui nessa transição. E se eu estou no estado Q2 e leio um 1, ele retorna aqui para o meu estado Q1. O conjunto de estados finais, nesse caso eu só tenho um estado final, que é o Q1, por isso que está marcado aqui, tá? Então, se eu perguntar para vocês quais dessas cadeias são reconhecidas pelo AFDM, então o que eu preciso saber? Para ser reconhecido, eu preciso chegar no estado final. Então, só vai ser aceito se eu conseguir, de alguma forma, chegar aqui em Q1. Por exemplo, 0, 1, no início aqui, que é o estado inicial, né? Eu leio primeiro o 0, continuo no estado Q0, e quando eu leio o 1, eu consigo alcançar em Q1, que é o estado final. Então, essa cadeia, eu digo que ela é reconhecida pelo AFDM. Já o 00, não. Ela não é reconhecida, porque eu leio o primeiro 0, continuo no estado Q0, leio o segundo 0, continuo aqui no estado Q0, e não consigo chegar no Q1. Então, essa cadeia não é reconhecida. Se a gente fizer esse exercício aí para as outras cadeias dadas, a gente tem como resultado isso aqui, ó. Como eu falei, ó, o 00 é rejeitado, o 101 é aceito, porque eu tenho aqui ó, 1, vou para Q1, 0, volto para Q0 e 1 novamente, chego no estado final Q1. 100 não é possível, né? 001 chego no estado Q1, então eu tenho um 0, fico aqui, o outro 0 continua no Q0, 1 vai para o estado Q1, o segundo 1 vai para o estado Q2 e o terceiro retorna para Q1, que é um estado final, então ele é aceito. Isso não ocorre com 1, 0, 0, e porque eu tenho aqui 1, 1, 0, 0, me retorna o Q2, que Q2 não é estado final. E o último exemplo, eu tenho 1, 1, que vai me dar primeiro no estado Q1, depois para o Q2. O 0, 0 continua aqui em Q2, mas aí termina com 1 e eu volto para o estado Q1, que é o estado final. Então, essa cadeia é assim.